Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. A empresa e o programa sempre têm o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado nível de cultura, como naturalmente acontecerá dentro de poucos instantes. Nós temos aqui ao meu lado direito a editora, escritora Aloma Carvalho, que vai nos falar dos seus projetos e do que já fez e como fez. Vocês vão adorar, tenho certeza absoluta. É uma jovem com uma longa experiência. Eu quero, antes de passar para ela, agradecer novamente aos trabalhos técnicos da equipe BCC, representados pela Betânia, Luciana e o Márcio, que através desse esforço fantástico nos permite chegar até as vossas ferramentas midiáticas. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, sediado em Lisboa, nos insere, literalmente nos abre as portas e janelas do universo lusófono. Quero antes, é rápido agora, eu prometo para vocês, tem esse livro, Drogas, o Início do Fim, que o título já é meio onomatopaico, você logo entende o que se trata. Mas o seu conteúdo é muito importante. Foi escrito pelo Bernardo Campos de Carvalho, um emérito criminalista que amealhou ao longo do tempo muitos casos de pessoas que entraram nas drogas, outros que saíram, outros que infelizmente se afundaram e não teve mais jeito. E infelizmente, esse universo das drogas nos circunda e muitas vezes nos está emaranhando. Então, se você tem alguém que lida ou está chegado nas drogas, ou quer impedir que um jovem e qualquer pessoa penetre nesse universo, esse é o livro ideal para você presentear e para você forçar a leitura. Drogas, o Início do Fim, editado pela RG Editores, Bernardo Campos de Carvalho. Não é o melhor dos assuntos para se ler em qualquer época, todavia ele é quase que obrigatório, posso garantir para vocês. Como eu falei para vocês, a Aloma Carvalho, fundadora da Bambu Editorial, que tem o selo Bambuzinho, depois ela diz por que o Bambu. Escritora e ferrenha batalhadora é uma das coisas que eu mais admiro, né? Além de toda a sua pertinácia, ela é uma ferrenha batalhadora pela literatura infantil e faz com que as crianças leiam, que naturalmente quase que pleonasticamente, o futuro das nossas editoras, das nossas livrarias e também do país, naturalmente. Um país com pessoas leitoras, naturalmente ele se formará melhor. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo, ilustre Aloma Carvalho. O selo, por que é bambu? Por que com dois ossos? Por que com dois ossos? Por charme, não tem nenhum motivo charme? existencial, nem filosófico. Eu estava esperando uma explicação assim. Não, na verdade, na verdade tem a ver com a planta, Você com quer o bambu. assustar alguém, bambu? Não queremos assustar ninguém. Na verdade, a planta, né? A planta é uma planta, o bambu é muito legal, é versátil, tem várias finalidades. Quando o vento sopra, ele inclina, ele verga, mas ele não quebra. É o princípio do judô. Não é? É o princípio do E além judô. disso, se a tempestade está forte, é gostoso, porque o barulho, né, de um bambu batendo no outro, do vento passando. Então, a Bambu Editorial e o selo Bambuzinho tem um pouco essa característica, né? Para onde quer que o vento sofre, se o tempo está calmo, ou se tem chuva, tempestade, a gente está ali, forte. Nesse tempo de estrada, que eu não sei quanto tempo de estrada? 3 anos. 3 anos. 3 Mas anos o teu? Olha, como a autora, eu tenho quase 25 anos de trabalho. 25 anos. Nasceu escrevendo, né? Não é verdade. O creme que é bom, você sabe, né? Nós não fazemos Photoshop, hein, pessoal? Pode ter certeza disso. Vamos lá. Então, não, tenho como autora, né? Minha primeira experiência autoral foi com livro didático, produzindo material escolar, né? Também a minha primeira experiência como editora também foi nesse segmento dos livros escolares. E faz um pouco mais de 3 anos que eu resolvi me dedicar à literatura, em especial à literatura infantil.
né? O meu foco, onde eu gosto mais de trabalhar, de atuar, é o segmento de 0 a 6 anos. Então, assim, são muitos anos revisando prova, atendendo autor, ajudando a conceber o livro. Você vai de A a Z, né? De A a Z, eu só não gosto muito da gráfica, tá? A gráfica é uma coisa que aí já é um tratamento mais Mas mecânico, eu adoro testar os livros, você briga. porque... Eu fico imaginando a briga que você deve ter. Coitado, você sabe que eu tinha um professor no ginásio, né, que ele dizia que você não pode e não deve brigar com qualquer pessoa que possa usar saia. Então é mulher, padre, freira, escocês, então nem se fala. Não, eu posso atestar para vocês que as edições da Bambu são de fino trato. Não só o aspecto gráfico em si, mas eu noto que o papel é um papel diferenciado. Você... Bom, em suma, é uma das minhas Obrigada editoras de preferência. pelos elogios. Olha, na verdade não a gente... elogio, isso é um diagnóstico. Eu não brigo não, um viu? Eu não brigo não. Na verdade, a gráfica, ela me deixa ansiosa, porque eu acho que aquele momento do parto, né, aquele momento que tá lá a tiragem inteira, então se tiver alguma coisa errada, Será a gente que não vem pode página voltar. saindo? Então assim, na verdade a gente trabalha, isso é importante, a gente trabalha com gráficas nacionais, por princípio, a gente não manda imprimir lá fora. A gente trabalha... Ficaria bem mais barato, não? Ficaria muito mais barato, muito mais barato. Mas a gente trabalha com o pessoal aqui, a gente é muito bem atendido, em São Paulo tem muitas gráficas, todas elas muito boas, as que a gente tem contato, profissionais excelentes envolvidos. E curioso você falar dessa questão da materialidade dos nossos livros, porque, na verdade, a gente tem uma preocupação não só estética, e com a qualidade do produto, mas também com o conforto. Explico. Então, por exemplo, eu não aprovo o projeto gráfico que eu não consiga ler sem os óculos. Porque se eu tiver que colocar os meus óculos, é sinal de que esse projeto gráfico está com a letra muito pequena, que o espaçamento mesmo entre as... porque tem criança que usa óculos. Né? E também, isso estou falando dos adultos, tem também a parte infantil. Sim, claro. Né? Então, por isso que a gente procura... Eu nunca havia pensado nisso, acredita? Agora você falou, nossa, deu um estralo. Nossa! Então isso, assim, o tamanho da letra, tanto para a criança como para o adulto, né? O espaçamento entre as frases, o espaçamento entre as letras, tudo isso são cuidados. Aquela coisa assim, sabe? Deixou muito perto da margem interna, aí vai abrir o livro, não dá a leitura, você tem que ficar ali meio que caçando, né? O que você está falando corrobora a imagem que eu tenho da tua editora. Muito obrigada. Não, mas, insisto, não é um elogio, é um diagnóstico. Por isso, esse é um dos motivos que quando eu vou divulgar o livro do jornal, eu faço questão de ter o exemplar na mão. Porque se eu abrir o livro, claro. sair uma página, ou então não tem esse trabalho, esse trato gráfico que você dá, como é que se fala? Esse cuidado, cuidado, né? Cuidado gráfico, né? carinho gráfico que você impõe, que é teu, né? Não é uma coisa que você foi aprendendo nos manuais, isso é teu, está na cara que é teu. Eu não divulgo, eu não falo mal de livro nenhum. Mas quando ele não pode ter um tratamento honesto, eu não divulgo. Porque o meu leitor é uma obrigação que eu tenho com o leitor. Eu tenho que levar a ele o melhor possível. E os teus livros eu divulgo com muito prazer, acredite. O mercado editorial hoje. Como é que você está permeando? Porque nós recebemos aqui esses dias o Scortese, o João. E ele não se diz nada abalado, para ele está tudo muito bem e tal, tá ótimo. Ele contou o porquê e tudo que ele falou é absolutamente plausível, está dentro do esquema. Como é que você está permeando nesse mercado editorial de hoje e como é que você vê, qual é o aspecto futuro, sem querer aqui fazer um trato de futurologia, entendeu? Olha, Ralph, 2016 foi um ano mais complicado, sim, né? No livro infantil, o nosso principal cliente são os programas do governo, que em 2016 foram todos eles suspensos. Vender o livro infantil na livraria para o consumidor final, ele é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito lento. É muito lento porque a gente precisa consolidar a parceria entre a editora e o ponto de venda, a livraria, seja ela das grandes redes ou uma pequena livraria. Depois a gente tem que fazer chegar a informação sobre o nosso livro, sobre o nosso trabalho, sobre o autor,
ao leitor, que também é um outro caminho a ser percorrido. E depois que tudo isso está certinho, a gente precisa garantir que o nosso livro fique, porque eu falei, nossa, deixar o livro na livraria é que nem onda de mar, né? De repente volta tudo. Você fala, bom, mas a semana passada eu fui, eu conversei, eu pus e já está tudo aqui de volta. Então é um trabalho bastante difícil e nesse sentido 2016 foi um ano em que a gente teve que trabalhar muito. A Bambuzinho, ela tem uma característica adicional que não é exatamente que complica as coisas, mas eu não tenho dúvida que dificulta para nós. Um desafio que eu abraço, um desafio do qual eu não abro mão. Nós publicamos autores e ilustradores nacionais. Nosso catálogo não tem obra importada, por uma questão de princípio. Acho que se eu sou capitalista e trabalho com livro, com cultura, eu tenho que dar a oportunidade aqui às pessoas que estão produzindo, aos jovens, aos autores estreantes, porque alguns não são nem tão jovens assim, né? E isso cria mais uma dificuldade, porque o nome da pessoa não chegou, o autor muitas vezes está começando aqui com a gente, né? Então, você tem que fazer um nome junto com o autor. E o que eu notei em 2016 foi isso, que todas essas decisões nossas de trabalhar com a gráfica nacional, que resulta num livro mais caro, num orçamento mais caro, não necessariamente o livro nosso é mais caro, trabalhar com o autor estreante, com o ilustrador estreante, tudo isso, num momento de crise, vai pesando um pouco, porque óbvio, para a livraria interessa vender o autor famoso, interessa vender o último lançamento mundial, né? Tudo isso é mais fácil na hora de realizar uma venda. Mas a gente foi bem, publicamos... Posso mostrar os livros para você? Claro. Na Bambuzinho publicamos 5 títulos, o que é muito para o nosso tamanho, não é verdade? 5 títulos nesse ano, 2016. Esse ano. Eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Olha, esse aí do Qual é o Monstro? Qual é o Monstro é muito bacana. Mas acho que é o recente, né? É o recente. Esse aqui, por acaso, a autora é muito bacana também. É uma fofa autora, sou eu mesma. Tem um que você não, acho que você não trouxe. Qual? Eu não consigo lembrar. Eu estou vendo todas as imagens aqui. Bom, esse aqui, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito. Vicente Sem Dente. Vicente Sem Dente. O Lucas e o Pedro são 2 rapazes muito jovens, recém-formados. E aí, quando eles chegaram com o projeto, eu quase tive um ataque. Falei, gente, como é possível ter tanto talento, tanta maturidade? E como é que eles chegaram até você? Trazendo o original. Aproveita o ensejo, aproveitando Olha, na verdade, como é que as pessoas chegam até você? O caminho para se chegar a uma editora é o caminho de mandar o original, ou ser apresentado por alguém. No caso, o Pedro é amigo de um outro autor nosso. Faz 2 anos a gente teve o lançamento desse outro autor, ele foi ao lançamento e falou assim, então, tem um livrinho, posso te levar? Eu falei, claro, venha, traga, manda antes o que você tem por e-mail, tá aqui meu cartão, mando. E aí assim, o pessoal chega, né, os originais chegam, eu sempre dou uma primeira olhada. E se a coisa é muito boa, eu faço um retorno imediatamente, porque é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Porque entre gostar do original e até assinar o contrato, vai aí um tempo que é longo, né? Então ele chegou desse jeito, dizendo que tinha uma boa ideia, tinha uma história escrita, e quando eu recebi o material, eu falei, nossa, é muita maturidade. É uma honra poder tê-los como a casa de estreia. Né? A casa de estreia. Agora, já puxei a orelha deles, falei assim, ó, quer prosseguir nessa carreira, tem que escrever mais, né? Não precisa publicar com a gente. Mas o texto é todo rimado do Vicente, então uma maturidade textual e uma maturidade visual. É o visual deles. Eles produziram... E também de 0 a 6? Também de 0 a 6, né? Aqui a gente gosta muito de fazer, quer dizer, tem um texto que tem uma tipologia que é adequada para criança em alfabetização, um outro texto que é a parte dos diálogos que a gente estruturou fora do texto principal, descritivo. O Vicente é um menino valente que acabou de perder um dente e teve que ir ao dentista. Mas ele assim, todo rimado. Quer que eu leia um pedacinho? Por favor. Tem coisas que só a mãe sente. A mãe do menino viu que Vicente estava aflito, diferente. E logo decidiu contar a história da fada do dente. Que legal! Você não me
mandou, é recente Esse também? é recente também, lançamento manda desse lá ano. pra eu Né? ver. A Bambuzinho tem uma característica adicional que a gente faz, o que eu digo entre amigos, que é uma espécie de brincadeira. Mas, na realidade, é um posicionamento muito sério e crítico ao mercado editorial. A gente traz para os nossos livros complementos digitais, mesmo para o adulto. Tem uma brincadeira de estar aqui na solidão suprema do papel impresso e estar, ao mesmo tempo, conectado. Todo mundo conectado, é dificílimo as pessoas se desconectarem, Quase não é verdade? impossível. Quase impossível. Eu resolvi entrar no Facebook ativamente esse ano. Nossa, é um inferno, vou dormir com o celular. Conseguiu, né? você não consegue, Não, muito chato. Então, todos eles têm um complemento digital, às vezes é uma entrevista com o autor que está lá no nosso YouTube, no canal da editora. E nos infantis tem sempre uma coisa que amplia a experiência. Veja, não é uma coisa que... Não é o conceito, vamos colocar... Outro dia eu vi uma editora num grande autor clássico de suspense, falando, nossa, nossos livros digitais ficaram super bons, agora dá para ler e ouvir, por exemplo, o barulho da porta rangendo. Eu falei, gente, esse autor é tão importante que o que menos importa é a porta rangendo. Não é? É um autor de suspense, já dá medo só de começar a ler. Né? Então, assim, parece que quer desviar, como se a questão do digital fosse para facilitar a leitura. E não é. Ela é para complementar. Ela é para ampliar. Então, aqui no caso, como a brincadeira do autor foi jogar com as rimas, então o livro traz um game de criança que envolve um conjunto de palavras que também rimam. Não, e né? além de desmistificar a perda do dente, né? Isso, dá uma coloração interessante e abre a mente da criança. Abre a mente da criança. Então, assim, o complemento digital, ele não é necessário para a leitura. A leitura, ela é independente porque a gente continua acreditando na narrativa como sendo a principal fonte de entretenimento, de prazer, de ampliação de experiência, de enriquecimento da imaginação. A narrativa textual, seja no nosso adulto, seja no infantil, seja no livro literário, seja no informativo, ela diz por si. Né? O complemento digital venha para ampliar. Né? Esse aqui, né, no mesmo ano que a gente publicou esse desses autores jovenzinhos, são uma gracinha. Vou ver se eles vêm aqui falar com você, porque são muito especiais. A gente publicou Lalau e Laura Beatriz, que é um dos poucos famosos que a gente tem. A gente conta no dedo autores consagrados que tem. E o Lalau, quem é ele? Lalau e Laura Beatriz. Não, e o autor que você falou aqui? Do poema é o Lalau e das ilustrações a Laura Beatriz. Você sabe que eu pensei que fosse um dos personagens? Não. Você que você falou, isso aqui é Lalau, isso aqui é Beatriz. Eu falei, bom, tudo bem. É que já sai com uma coisa só, né? Lalau e Laura Beatriz, não é verdade? Lembra que no começo a gente estava conversando sobre ser dono do mundo, imperador, ditador? Pois é, Lalau e Laura Beatriz deveriam ser obrigatórios. Porque é um trabalho de qualidade surpreendente. Mas você sabe, de uma coisa, você está focando hoje, ou melhor, não é focando, mas você gosta mais do trabalho de 0 a 6. Hoje toda criança, por menor que seja, tem um celular, tem. Uma ferramenta midiática qualquer. Você está partindo para isso também? Com as suas edições? Não? Então sim, tem um complemento digital na forma de um aplicativo. Tem aí dentro? Tem aqui. É aqueles monte de risquinhos, como é que chama aqui? Não, o QR Code. Não, é? Não, o QR Code é uma via de acesso para o nosso canal de YouTube, mas o QR Code ele é uma via de acesso. O que a gente tem é aplicativo mesmo. Aí dentro? Aplicativo baseado na realidade aumentada, na programação da realidade aumentada, que traz um complemento digital. Nos nossos livros, esses complementos geralmente são complementos sonoros, já vou mostrar aqui. Quem fez por um período, parou de fazer, foi a Veja. O Grupo Abril começou a fazer, colocar, clique aqui e você tem uma tabela explicativa, clique aqui e você ouve a entrevista. Eles começaram a brincar também, pararam, né, porque tem um custo adicional. Né? Mas aqui, deixa eu mostrar para você como é que funciona aqui no iPad. Será que eu consigo mostrar direitinho? Vamos ver. Talvez não dê para mostrar na tela, mas olha, a gente vai entendendo. No nosso caso, aqui, os aplicativos você baixa na Store, né? Se é Android e tudo mais. É gratuito, ele não custa nada para o autor, nem no preço final do livro. E a ideia é que ele complemente essa experiência leitora. No caso do Confusão da Fazendinha,
Vamos ver aqui, calma, vamos ver se a gente aumentou depois o volume, né? Porque tem todas as questões que a gente tá com volume. Ih, acabei de pôr mudo. Estamos nesse momento conversando com a Loma Carvalho. Olha, vamos ver se dá pra ver. Tem um tutorial, né? E o tutorial já mostra. Isso chama, nossa, isso... Então, vou mostrar como funciona. O interessante aqui é que o poema do Lalau, ele parte de uma experiência dele de menino em fazenda, no sítio e tudo mais. Então, é um daqueles poemas de repetição que o galo acorda, canta, aí ele assusta o pato, aí o pato sai correndo, aí o gato vê o pato. Aquele ambiente todo da fazenda. E aí, o que eu pensei aqui quando a gente estava planejando o aplicativo? Eu pensei que essa experiência dos sons da fazenda, os sons do campo, é uma experiência nova, principalmente... Meus filhos não têm. Sim. Meus filhos não têm. Eu tenho alguma de ouvir aquele passarinho, e é uma coisa que sempre me emociona, assim, eu gosto desses barulhinhos. Então, o aplicativo funciona assim. Você liga, né? Já baixei, não preciso de internet. Mas ele é absolutamente amigável, né? Ó, ele funciona só com livro, então eu garanto para o autor, eu garanto para o ilustrador que ele é um complemento do livro. Por que você está fazendo assim embaixo? Porque tem uma câmera e ele vai ler o que está aqui. Então ele vai ler a página do livro, porque a programação está na ilustração, está na arte. Tá vendo? Tem um galo. Desculpe, eu nunca perguntei isso para ninguém. Se você não quiser responder, não responda. Quanto que custa esse livro na livraria? Tá vendo aqui? Eu entendi. O animal que ele estiver focalizando está no som. Olha, na verdade, tem um preço de um aplicativo. Nunca perguntei. Tem um preço de um aplicativo de pequeno porte, né? Porque esse não é um aplicativo de um banco, por exemplo, nem de um aplicativo guia de um shopping center. Aqueles aplicativozinhos de entretenimento, de corrida, é um aplicativo de pequeno porte. Brasil custa todo o desenvolvimento, desde a programação até a arte final, sai algo entre 8 a 10 mil reais, mais ou menos. Tô te falando assim um preço... Todo o trabalho. Mas eu acho que esse preço deve variar um pouco. A gente, assim, quando a gente fundou a Bambu Editorial, a gente ainda tem um projeto mais ambicioso na área dos didáticos, e aí a gente contratou um time de meninos, que eu brinco, de gay boys. E essa garotada... Você não vai contratar um time de coroas, chega. Não, é que a programação é um pouco característica dessa área de programação, né? São todos muito jovens. 26 anos, os caras já estão velhos. Não é? Então E aí veio a ideia de como é que a gente se diferencia das outras várias editoras? Trazendo essa experiência, quer dizer, foram duas coisas. O nosso diferencial, por um lado, e por outro lado, como é que a gente realmente continua oferecendo livros impressos para essa garotada que já está toda digital. Você deu agora um valor que eu, sinceramente, achei que devia ser umas 2, 3 vezes mais. Mais caro? Pode ser. Se você for para uma agência grande, pode ser que te cobrem mais. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, há pouco, antes de nós conversarmos, estava falando de alguns projetos e surpresas e tal. Eu acho que nós temos o direito de saber. Você vai fazer a gentileza de abrir o jogo. Pois é. Ralf, eu brinco que em tempos de crise a gente tem que ser mais feliz ainda. Mais feliz? Mais feliz ainda. Sabe aquela velha história assim? Você não tem medo de ser chamada de utópica, não? Não, claro que não. Então, sabe aquela coisa assim do café da manhã? Não, o café da manhã quando a gente tem requeijão, suco de laranja, a frutinha disso, a frutinha daquilo, 2, 3 tipos de queijo. Mas sabe quando você tá ali, duro, a fase dura da vida? Eu não sei o que é isso. Então, sabe o que tem na mesa? O pão francês com manteiga. Ó. Pois é, né? Aquilo vira um jantar supimpa. Não, é supimpa. Pão francês com manteiga e uma xícara de café com leite. Não, é imbatível, né? Então, eu acho que é um pouco com esse espírito que a gente tem que enfrentar esses momentos. E, de fato, a gente tem uma programação, infelizmente, essa programação, ela está em atraso, a gente está pedindo para os autores um pouquinho mais de tempo para publicar. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está prestando mais atenção naquilo que está vindo diferenciado. Como eu contei aqui no caso do Vicente Descendente, né? E como chegou esse outro projeto para a gente, diferente, porque
ocupar um lugar que está vazio. Está vazio no mundo inteiro, mas aqui no Brasil está zerado, que é o livro infantil pensando na família homoafetiva. Importante. Polêmico e importante. Olha, eu não diria mais ainda que é polêmico. polêmico. Eu não diria que é mais polêmico, porque na Mas verdade... eu estou falando que é polêmico para dar mais importância, inclusive. Porque na verdade a questão toda é que as pessoas precisam ser protagonistas, não é? O livro infantil ele tem um pouco essa função, porque ele mostra para a criança quem são os atores dessa sociedade, né? E obviamente quando ele mostra um único modelo de família, um personagem de uma mesma raça, né? Ele está mostrando para essa criança uma parte da realidade do mundo, né? E esse protagonismo da diversidade, ele precisa entrar no livro infantil, na minha opinião, não como a título de explicação, porque ninguém aqui está querendo explicar nada, acho que a gente nem julgar, não tem né? nem julgar nada, mas sim para contar as histórias, né? E tá no Trello, tá? Trouxe aqui inspiradinho ainda, é uma honra, né? Amor Pessoal, de mãe. Vocês estão sendo honrados, né, com essa notícia, que é uma dádiva, isso não realmente Você estava me falando, não deu tempo de me contar tudo, mas é uma honra minha, bastante grande. E óbvio, quando for editado, você vai voltar. Vou voltar. Continua. Um trabalho belíssimo de uma jovem ilustradora chamada Aline Cassasa, que fez um trabalho divino aqui no livro, ela captou bem. O livro conta a história do Luan, que é um menino que no Dia das Mães, na escola, precisa fazer 2 cartões para o Dia das Mães, porque ele tem 2 mães, né? E aí a história mostra a diversidade dessas mães, quer dizer, a diferença, né? Estar numa família homoafetiva, né? Não significa estar com o mesmo genitor, né? Uma mãe é uma mãe muito brincalhona, avoada, bagunceira, né? Então, com essa mãe, ele joga futebol, que é uma mãe mais esportiva, é uma mãe que na hora do banho faz aquela bagunça, não é verdade? E na hora de dormir faz um festival de cambalhota. E a outra mãe é uma mãe mais centrada, uma mãe da história, do livro, do jogo de tabuleiro, da brincadeira indoor, né? E Luan é adotado, né? A inspiração para esse livro, na verdade, eu sou a autora dele, né? Veio com uma notícia da Veja, que saiu uns meses atrás, sobre a questão da adoção das crianças de risco e tudo mais, né? E aí eu fui pensando, fui pesquisando, conversando com as pessoas. Então, embora exista essa questão do casal, né? O que tem de principal, e por isso que o livro chama Amor de Mãe, é a história do Luan. Nesse caso, o Luan casal adotado. é homem ou mulher? Mulheres, são 2 mulheres. 2 amigas minhas, inspiradas em fatos reais. Que ótimo. É? E a questão toda é a da adoção. Aliás, é uma cena belíssima, essa da Aline, ligado ao coração, né? Então, veio essa notícia na revista que inspirou uma primeira ideia, conversando com outras pessoas, a história dessas amigas. Eu falei, gente, a gente precisa fazer livros, né? Então é uma prateleira que eu quero abrir na Bambuzinho. Você vai abrir um né? outro selo ou vai continuar Bambuzinho? Não, o mesmo selo, Bambuzinho. E aí assim, ele traz o protagonismo da família homoafetiva, assim como eu quero trazer o protagonismo da família uniparental, né? Porque a gente discute muito em educação a questão da diversidade, mas essa diversidade ela é tratada como assunto de escola, e não é para ela estar na arte, é para ela estar na vida de todos nós, né? E para quem é esse livro? É para todas as crianças e para todas as famílias. Sim, até né? porque quem está vivendo isso no convívio de uma família homoafetiva, e para quem vê isso e que entenda e aceite. Não é? Verdade? Isso eu acho mais importante. Então eu acho que é um pouco isso, da gente pensar mesmo quem são os nossos leitores e como é que a gente pode apresentar coisas, livros criativos, diferentes e que ampliem realmente essa experiência leitora desde muito jovem. Não deixe de me mandar, por favor. É claro. Tem 1 minuto para dizer sobre os autores de Síndrome de Down.
Essa é uma novidade. Rapidinho, máximo. Mas eu queria falar também do blog. Bom, para o ano que vem a gente então tem muitas novidades. Meio minuto cada um. Muitas novidades, né? Chegou até a gente um projeto, um original. A autora tem 26 anos, tem síndrome de Down. Na verdade, a gente está na fase ainda de negociar o contrato e tudo mais, mas eu já estou super entusiasmada, porque é uma menina que tem um trabalho nas artes plásticas muito interessante, mas eu vou te contar no ano que vem, vou deixar em suspense aqui, né? E queria mostrar, a gente está falando de crise, a gente está falando de como é que a gente supera essa crise e prolonga a nossa vida empresarial, a nossa vida autoral e tudo mais. Esse ano, eu acho assim que eu sinto muita falta do consumidor, do leitor brasileiro, principalmente no infantil, saber quem são os autores, saber quem são as pessoas, saber quem está produzindo, quem ganhou prêmio, quem não ganhou prêmio, que livro é legal. E aí inventei uma novidade aqui, fiz um blog. Um blog que a ideia é divulgar, promover a leitura em família, né, promover essa ideia que está aí pela Sociedade de Pediatria, está todo mundo falando da importância de se começar a ler desde muito pequenininho, tá ótimo. Então eu discuto no blog o que é ler para um bebê, o que realmente favorece, o que não favorece, a leitura do pai, a leitura da mãe, a leitura da avó, enfim, onde pôr os livros, como guardar os livros, e se o bebê comer o livro, e se ele babar no livro, e se arrancar uma página. Então, vou falando todos esses assuntos ligados à dinâmica da leitura na família, mas também vou dando dicas de livros, de autores e ilustradores nacionais, porque essa é a minha defesa, né? O objetivo é chegar até o ano que vem a 100 títulos, 100 exemplares. Aqui está um pouquinho do blog, da carinha dele, né? Tem os posts. Tá bem visível. Tá um pouquinho aqui assim, né? Então, a ideia é fazer essa recomendação, explicando a importância, a relevância. O blog já está funcionando? Super, desde o ano vamos passado. Lá, diga ali. Bebê Leitor. Bebê Leitor. www.bebeleitor.com.br. Esse é o site. Esse é o site, está no Facebook. Aí no Facebook tem indicação de programa de leitura. Bebê Leitor. Bebê Leitor título, também. Legal. E, né? E como é que os autores devem fazer para se comunicar contigo? O site da editora direto. É Bambu Editorial. Bambu com duplo O. Bambu. Né? Entra lá que tem o nosso site. Dá para ver bem o nosso trabalho no site, porque a gente tem um site boutique que dá para folhear os livros, dá para até folhear livro, tá? Virtualmente, mas dá uns 30, 40% dá para dar uma olhadinha no livro, conhecer o nosso trabalho, porque tanto para o leitor, né, ver um pouquinho do que a gente faz, como também para o autor e para o ilustrador saber, eu me identifico com essa editora, ela vai me representar bem, né? Isso é importante também. Ótimo. Menina, infelizmente o tempo... Muito obrigada por estar. Você está absolutamente intimada a comparecer no próximo ano, com todas as suas novidades, que eu sei que você não para, né? Então isso que você acabou de falar já não é mais novidade. Como não? Tá tudo vindo, tá tudo você vai ter outras, com toda certeza. Mas aí eu venho falar mais aprofundadamente, Perfeito. né? Queria agradecer estar aqui, a sua companhia, a companhia dos ouvintes, dos assistentes e tudo mais, não é? E agradecer a equipe também aqui de filmagem. Muito obrigada. Obrigado você por ter vindo. Pessoal, obrigado pela audiência, paciência, todo o resto e até a próxima. Tchau, tchau.